Ei, Roberto, a professora Cassandra Brené Brown, ela fala que a espiritualidade é reconhecer e celebrar que estamos todos inextricavelmente conectados uns aos outros por um poder maior do que todos nós, e que nossa conexão com esse poder e um com os outros é baseada no amor e na compaixão. Praticar a espiritualidade traz um senso de perspectiva, significado e propósito para as nossas vidas. A minha pergunta é: quais consequências para a humanidade trará essa tomada de consciência da interconexão entre todos? Olha, Celi, essa é a pergunta como se fala? Da bola de cristal, né? Porque o que vai acontecer no futuro, realmente nós não sabemos. Mas eu gostaria de ilustrar que mesmo nas nossas vidas, né, às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina. Esse tema é fascinante, né? E eu gostaria aqui, então, de trazer aqui conteúdo muito brevemente, de um outro livro que eu, na verdade, não escrevi sozinho, mas fui o organizador. É um livro bem grande, tem quase 400 páginas, chamado Juntos Somos Mais, né, que foi editado pela Federação das Empresas de Tecnologia aqui do Brasil, né, que eu sou voluntário lá também há muito tempo. E, essencialmente, o conteúdo desse livro, ele busca descrever boas práticas do que acontece no mundo associativo, independentemente de qual seja o objetivo, a causa, né, que aquele movimento está promovendo. Esse livro, ele tem uma parte final, né, onde nós discutimos, né, essa pergunta que você me fez, na visão que nós tínhamos em 2015, né, claro que o mundo vai evoluindo, mas nem tão rápido quanto se apregoa, né. Então, a primeira questão é que esse movimento das pessoas se juntarem e discutirem e combinarem como é que as coisas vão ser feitas, né? E isso cria a possibilidade da gente ir construindo de baixo para cima organizações que antes não eram possíveis, né? E a questão mais importante, né, que nós colocamos aqui é que isso faz de alguma forma parte do processo de desconstrução dos estados nacionais, né? A história da humanidade começou com tribos nômades, depois passou por cidades, né? E depois da Idade Média apareceu esse negócio que nós conhecemos hoje como países, né? A economia global hoje já está cheia de empresa que é muito maior do que muitos desses ditos países, né? E o que o futuro nos depara, eu não sei, mas eu gostaria de contar uma história que aconteceu com este livro e que tem um fundo espiritual, né? Por isso que eu trouxe aqui, convidando vocês para fazer mais uma viagem comigo. Vamos partir novamente. Desta vez vamos atravessar o Brasil, Mato Grosso, Colômbia, depois de cruzar a Amazônia brasileira. E vamos pousar rapidamente no aeroporto de Tucumã, na cidade do Panamá. Mas esse não é o nosso destino final. De fato, aqui nós vamos fazer uma conexão, porque o nosso destino final não tem voos direto do Brasil, né? Nós vamos aqui trocar de aeronave e partir em direção ao norte, cruzando o Mar Azul do Caribe, para pousar em alguns instantes na maior ilha do Caribe. Chama-se Cuba, para quem ainda não percebeu.
E vamos descer diretamente aqui, para economizar tempo, no Instituto Politécnico Antônio Echeverria. Bom, de fato, essa é uma viagem real que eu fiz. Está aqui a prova, né? Eu desembarcando no aeroporto de La Havana. Esse rapaz que está aqui ó, à minha esquerda, de camisa vermelha, é um empresário argentino, que era um dos patrocinadores do evento que eu estava indo. E esse rapaz de camisa aqui à direita é um militar cubano, não lembro agora se é coronel, tenente coronel, patente relativamente alta, que foi destacado para me receber, né, porque naquele momento eu era presidente da ALET, né, como foi comentado aí na minha apresentação, né, e ele está lendo aqui um papel que eu tinha, né, porque era a minha segunda vez em Cuba, e eu tive a ousadia de negar a carona oficial e alugar um veículo. E isso é tão incomum lá que ele não sabia onde era o balcão, onde que era que eu tinha que pegar o carro que eu tinha alugado, né. E, bom, eu acabei pegando o carro, né, não vou contar aqui outras histórias que se passaram lá, mas vou focar aqui no evento aqui, que tem a ver com o tema da gente, né. Nessa universidade tecnológica, né, da Havana, né, quem quiser entrar no site, está aqui embaixo o endereço, né, é onde está o complexo de eventos mais moderno de Cuba, okay? Inclusive, se vocês entrarem no Google Images, com esse título aqui do slide, né, vocês vão encontrar, por exemplo, que o próprio presidente de Cuba lá atual, o Díaz-Canel, é lá que ele se reúne com os estudantes, etc., nesse mesmo edifício. E, na verdade, eu fui lá para participar desse evento, está aqui o folheto chamado FELT, é um fórum de empresários e lideranças no universo da informática, né, que, como foi dito, a minha área profissional. E na condição de presidente da ALET, com esse livro que eu acabei de citar, né, Juntos Somos Mais, estava recém-lançado, eu fui convidado a fazer a palestra de encerramento desse evento. Eu tinha levado alguns exemplares do livro, né, acho que uns 15 mais ou menos, né, só que nesse negócio de viajar de avião, você tem sérias limitações de peso, né, você não pode levar um monte, né. Então eu levei com a intenção de dar de presente para algumas autoridades, algumas pessoas lá que eu tive reuniões, etc. Só que chegou no final do evento e tinham sobrado 5 livros. Estão aqui em cima do púlpito, né. E eu resolvi então, né, como parte da palestra, né, eu ia falar sobre o conteúdo do livro e disse que no fechamento eu ia então fazer um sorteio, né, porque eu não ia trazer de volta. Esse auditório aqui é um auditório relativamente grande, bastante sofisticado, mais de 300 lugares. Muitas pessoas não tinham cartão de visita, tiveram que escrever num papelzinho, etc. E essas coisas que eu falei para vocês agora há pouco, ali do epílogo do livro, sobre a perda da importância, por exemplo, do Estado, né? Eu falei lá também, né? Eu estava lá pela segunda vez e sabia que podia falar sem ser preso, tá certo? Para quem ainda duvida, né? Aqui está a bandeira de Cuba, né? Do lado, né? E, bom, eu fiz todo o meu discurso lá e quando concluí, então, fomos fazer o sorteio dos exemplares do livro, né? Com todos esses papelzinhos e o resultado foi esse, né? Nessa imagem aqui, vocês podem ver aqui os 5 cubanos felizardos, né? Que ganharam um exemplar desse livro. E, em tese, a história acaba aqui, mas aconteceu depois um fato que me deixou tão surpreso que eu não consegui fotografar.
que aconteceu, né? A minha palestra era a palestra de encerramento do evento, e logo após a entrega aí dos livros e tirar a foto, o mestre de cerimônias do evento chamou para compor uma mesa com autoridades, né, para fazer o fechamento do evento, né, para declarar o evento encerrado. Aí estava presentes 2 ministros de Estado, e a minha surpresa foi que dessas 5 pessoas que estão aí na foto, 3 foram chamadas para sentar à mesa para fazer o encerramento. Eram vice-ministros do governo de Cuba, né? Ou seja, alguém no universo ali fez com que essa mensagem fosse parar direto no poder ali dessa ilha, que todo mundo conhece a história, é bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil e na maioria dos outros países da América Latina, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né, que a gente não planeja, mas que ninguém me contou, não é uma crença, são fatos reais. Eu espero que tenha ilustrado bem aí a questão que você colocou. Ah, foi muito bom viajar com você para Cuba.